Organizar a própria vida não é um espetáculo. Não é um ato digno de aplausos, nem algo feito para impressionar os olhos curiosos dos outros. É, na verdade, uma revolução silenciosa, uma reconstrução que acontece por dentro, nos bastidores da consciência. É como varrer a casa durante a madrugada, com as luzes apagadas, guiado apenas pelo toque, pela intuição, pelo desconforto, com a bagunça que ninguém vê, mas que você sente. Enquanto muitos se ocupam em parecer bem, em aparentar força, sucesso ou felicidade, existe um outro caminho, mais maduro, mais profundo. O caminho de quem prefere o silêncio do autoconhecimento ao barulho da aprovação alheia. O verdadeiro trabalho não é postado, não é fotografado, não recebe curtidas. Ele é feito na solidão honesta das próprias reflexões. É no desconforto do espelho, no embate com as próprias incoerências, que a verdadeira transformação começa. A vida desorganizada não é apenas uma questão prática. Ela reflete uma mente caótica, dispersa, frequentemente barulhenta. Já uma vida que começa a se alinhar, mesmo que em silêncio, revela estrutura, revela clareza, revela firmeza. Não porque tudo está sob controle, mas porque a pessoa que vive essa vida começou a integrar sua própria psique, a juntar os pedaços soltos, as emoções reprimidas, os traumas mal resolvidos, as ideias esquecidas no canto da mente. Você não precisa justificar seus momentos de recolhimento. Não precisa explicar o seu silêncio. Não deve nada a quem apenas observa. De fora. Porque quem de fato está mergulhado num processo de mudança sabe, não há tempo a perder com plateia. Quem vive para convencer os outros de que está mudando, muitas vezes está só ensaiando. A verdadeira transformação é um processo íntimo, quase invisível, mas que muda tudo. E aqui vai uma pergunta para você refletir profundamente. O quanto da sua rotina é vivida com propósito? E o quanto é apenas reação? O quanto da sua energia é direcionada ao que constrói e o quanto é desperdiçada tentando parecer alguém que você ainda não se tornou. Quando você para de tentar construir uma imagem e começa a cuidar da base que sustenta a sua realidade, hábitos, pensamentos, valores, limites, algo profundo começa a mudar. Não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque você parou de alimentar o caos que vinha de dentro. Você para de repetir padrões autodestrutivos, começa a agir com método, observa com mais calma, filtra melhor, escolhe com mais sabedoria e, acima de tudo, aprende a dizer não. Um não firme, calmo, mas poderoso. Um não para tudo aquilo que rouba sua paz. Um não para relações vazias, para distrações constantes, para o excesso de compromissos que mascaram sua fuga interior. Um não para os próprios sabotadores internos que insistem em manter sua vida em piloto automático. Organizar a vida não é um talento exclusivo de poucos. É uma escolha. Uma decisão madura que precisa ser feita com coragem, e como toda escolha que realmente transforma, ela exige constância, resiliência, paciência. Viver com ordem é viver com profundidade. É rejeitar o imediatismo, recusar a pressa, desconstruir a reatividade, porque o verdadeiro controle da vida não está nos eventos externos, mas na forma como você organiza o seu mundo interno para enfrentar o que vier. Essa estrutura não se constrói com frases prontas ou técnicas milagrosas. Ela nasce de princípios, de raízes, de valores que não mudam com o vento. É preciso cavar fundo, encarar o que você tem evitado por anos e escolher todos os dias não se abandonar. E se você está aqui, ouvindo até agora, talvez já esteja pronto para isso. Para esse compromisso silencioso com sua própria evolução.
para essa reconstrução que não precisa de palmas, mas que muda o rumo da sua existência. Então, eu te convido agora, se essa mensagem fez sentido para você, se você sente que está na hora de dar esse passo e assumir o controle do que realmente importa, inscreva-se aqui no canal. Mentalidade inabalável, porque esse espaço é para você que está pronto para transformar a vida de dentro para fora, sem máscaras, sem pressa, mas com verdade. Comente aqui embaixo: eu decido mudar de vida. E faça desse comentário o primeiro tijolo dessa nova fundação interna que você está construindo. E lembre-se, organizar a própria vida é um ato de coragem invisível. Mas é justamente esse tipo de coragem que molda os verdadeiros gigantes silenciosos da nossa geração. Organizar a própria vida é, antes de tudo, um reencontro com a verdade interior. Uma verdade que não grita, não se exibe, mas sussurra com firmeza quando você finalmente tem coragem de calar o mundo lá fora e ouvir o que vem de dentro. É nesse momento de silêncio que você começa a enxergar o que há muito tempo estava desorganizado, não apenas do lado de fora, mas principalmente dentro da sua mente. Porque, convenhamos, é fácil se distrair com técnicas de produtividade, com listas de tarefas, com aplicativos de organização. Mas tudo isso é superficial quando o que está fora de lugar é o próprio eu. Quando as emoções não são compreendidas, quando os pensamentos seguem padrões automáticos, quando crenças limitantes dominam o que você acredita ser possível, nenhuma agenda resolve. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, nos lembrava que tornar-se quem você é não tem nada a ver com performance. Não é sobre se parecer com uma versão idealizada de si mesmo, nem sobre atender às expectativas dos outros. É sobre ter coragem de encarar a própria bagunça interna, aceitar os conflitos e caminhar com autenticidade, mesmo que isso signifique desapontar o mundo inteiro. Você já parou para observar como, muitas vezes, a desordem exterior, aquela pilha de papéis, a casa bagunçada, a agenda confusa, os compromissos atropelados, é apenas o reflexo de um interior desalinhado? Quando há conflito dentro da mente, a rotina se torna pesada. As decisões parecem um labirinto. Os relacionamentos se transformam em campos de batalha. Tudo parece mais difícil, mais exigente, mais instável. É por isso que organizar a vida não começa com uma ferramenta externa, mas com um gesto de coragem interna, a escuta da alma. Significa silenciar os ruídos da comparação, da cobrança, da pressa, para ouvir de verdade o que sua intuição está tentando te dizer há tanto tempo. Talvez ela esteja pedindo por descanso, talvez por mudança, talvez por verdade. E é preciso coragem para escutar. Esse processo é o início de uma reintegração, um retorno ao centro. E é nesse centro que começa a emergir o self, como dizia Jung, a totalidade da psique, a união entre ego, sombra, arquétipos e o inconsciente coletivo. Mas não se engane. Essa jornada não será notada por quem olha de fora, porque é uma reconstrução silenciosa, invisível e, por isso mesmo, profundamente poderosa. Enquanto muitos correm atrás de parecerem felizes, produtivos, bem-sucedidos, vestindo máscaras e encenando papéis, aquele que está verdadeiramente no caminho da individuação está ocupado em colocar ordem no próprio mundo interno. E essa ordem não é controle excessivo, não é rigidez, é estrutura, é direção, é saber onde se está e para onde se está indo, mesmo que o caminho ainda esteja escuro. É por isso que organizar a vida nesse nível é um ato psicológico e também espiritual.
é a decisão de não mais reagir impulsivamente ao que acontece lá fora, mas de começar a responder a partir sólido aqui dentro. Um centro construído com presença, com intenção e com responsabilidade. É deixar de se mover pelo medo e começar a se mover pelo sentido. E aqui vai mais uma provocação. Quantas das suas atitudes hoje são guiadas pelo medo de desapontar alguém? E quantas realmente expressam quem você é de verdade? A coerência entre o que você sente, pensa e faz é o que traz liberdade, é o que traz paz. Porque nada é mais cansativo do que viver tentando ser o que não se é. Por isso, a organização verdadeira da vida não é apenas um sistema externo, é um realinhamento interno com seus próprios valores, verdades e propósitos. E essa é uma escolha que transforma. Jung nos ensinou que o caos externo, as crises que enfrentamos, as dores que se repetem, as relações que se desgastam, são muitas vezes reflexos diretos do que está desorganizado na alma. A realidade se transforma num espelho, um reflexo daquilo que você ainda não teve coragem de encarar. E se você não olha, o mundo olha por você. Se você não lida, e a vida lida com você. Tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, dizia Jung, acabamos encontrando como destino. Repare bem, quantas vezes você já viveu o mesmo ciclo? Começa animado, tenta mudar, recai, se frustra, promete que será diferente, mas volta ao ponto de partida. Isso não é azar, isso não é fraqueza, é a sombra agindo. Aquela parte do seu inconsciente onde vivem as dores não resolvidas, os traumas ignorados, os desejos reprimidos, tudo aquilo que foi deixado de lado começa a atuar nas suas decisões sem que você perceba. E quando você tenta evitar o confronto interno, o conflito se manifesta do lado de fora. É o caos na rotina, é a dificuldade nos relacionamentos, é a procrastinação que domina, é o estresse que se acumula. Tudo isso tem raiz mais profunda do que parece. E enquanto você acreditar que o problema está só no lá fora, vai continuar perdido nas soluções rasas. O convite aqui é outro. O convite é olhar, encarar, integrar. E aqui no canal Mentalidade Inabalável, é isso que buscamos juntos. Refletir com profundidade, despertar a consciência e construir uma vida que começa no invisível, mas se materializa no concreto. Uma vida com base sólida, estruturada de dentro para fora. Se essa mensagem fez sentido para você, continue com a gente. Já deixa sua inscrição aqui no canal e compartilha nos comentários. Eu escolho organizar minha vida a partir do meu mundo interior. Esse é um espaço para quem tem coragem de parar de fugir e começar a se integrar, deixar de lado a performance e buscar coerência, porque o mundo não precisa de mais pessoas perfeitas, ele precisa de pessoas inteiras. Existe um erro silencioso, mas muito comum, que muitas pessoas cometem quando tentam mudar de vida. Acreditam que basta alterar a superfície, mudar hábitos externos, estabelecer metas, limpar o ambiente, criar rotinas. E claro, tudo isso tem seu valor. Mas se esse movimento não for acompanhado por uma reconciliação interna, a mudança será frágil, superficial, temporária. Toda tentativa de organizar a vida sem antes organizar a mente acaba se perdendo no tempo. E por quê? Porque quando deixamos de reviver emocionalmente as partes esquecidas de nós mesmos, os traumas não processados, as memórias incômodas, os sentimentos reprimidos, criamos uma ruptura silenciosa, uma espécie de rachadura psíquica que não pode ser ignorada por muito tempo. É como construir uma casa sobre um terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, a estrutura cede.
Essa cisão interna gera um ruído constante, uma inquietação que não se explica com lógica, mas que se sente com clareza, irritação sem motivo, ansiedade difusa, decisões impulsivas, dificuldade em focar ou em se comprometer com o que realmente importa. A mente fragmentada, sem um eixo claro, começa a influenciar suas escolhas de maneira indireta, mas poderosa. Você já sentiu como se estivesse vivendo no modo automático? Como se tudo fosse uma reação? Como se sua vida estivesse sendo conduzida por forças que você nem entende direito? Pois é, isso acontece porque quando estamos desconectados da nossa totalidade, quando partes importantes da nossa história, da nossa emoção, da nossa identidade são deixadas de lado, passamos a viver de forma reativa, e a vida nesse estado se torna um caos. Não porque o mundo esteja contra nós, mas porque deixamos de habitar a nós mesmos. A alma perde a coesão, e o mundo começa a refletir esse desalinhamento. É por isso que organizar a vida vai muito além de um sistema. É um processo profundo de reconciliação com aquilo que foi silenciado em você. Dores antigas, verdades ignoradas, desejos que você teve vergonha de sentir, medos que você aprendeu a disfarçar. Só quando damos voz a essas partes negligenciadas é que a verdadeira ordem começa a surgir. E aqui, a visão de Carl Jung se torna essencial. Para Jung, o caos não é um inimigo. Ele é um mensageiro, um aviso, um espelho que mostra aquilo que precisa ser olhado com honestidade. O caos é o grito de alerta da alma pedindo integração. E quando você tem coragem de escutar, de parar de fugir de si mesmo, algo mágico acontece. A vida começa a se alinhar, porque você começa a se alinhar. Nesse momento, a organização deixa de ser uma ilusão, aquela ideia de controle absoluto sobre tudo, e se transforma numa expressão concreta da sua harmonia interior. Você não precisa mais forçar rotinas. Elas fluem. Você não precisa mais lutar contra si. Mesmo, você coopera consigo. E isso nos leva a algo fundamental, o início do dia. Você já reparou como começa o seu dia? Parece um detalhe, mas é um ritual sagrado. Porque a forma como você inicia a manhã costuma refletir a forma como está iniciando sua própria vida. Começar o dia com presença não é apenas um hábito bonito, é um ato profundo de reconexão com o que Jung chamava de self, o centro organizador da nossa psique, a totalidade do nosso ser. Enquanto o ego se afoga em preocupações, distrações e obrigações, o self nos chama de volta para casa, nos convida ao centro, à sabedoria interna, à nossa essência. Mas atenção, o self não grita, ele sussurra, e para escutá-lo é preciso silêncio, é preciso presença, é preciso intenção. Quando você acorda e já se entrega ao celular, aos e-mails, às demandas, você mergulha direto no ruído do mundo. E esse ruído reforça a fragmentação psíquica, reforça a desconexão com você mesmo. Mas quando você escolhe começar o dia de outra forma, em silêncio, com calma, com propósito, você está, na verdade, voltando ao seu eixo. Está saindo do caos e entrando na ordem. Quero te contar uma história real. Cláudio era motorista de ônibus numa grande cidade. Todo dia, antes de enfrentar o trânsito, os passageiros apressados e os desafios da rotina, ele tirava 20 minutos para sentar na varanda, em silêncio, apenas observando o céu clarear, respirando fundo e escrevendo pensamentos soltos num caderno antigo. À primeira vista, parecia um simples hábito. Mas era muito mais. Era um ritual simbólico de alinhamento interno. Cláudio não estava apenas relaxando. Ele estava iniciando um diálogo com sua própria alma. Estava se preparando não só para o dia, mas para a vida. Esse momento matinal era sua âncora.
sua pausa sagrada, seu reencontro com o self. Jung falava exatamente sobre isso. A imagem arquetípica do indivíduo que se recolhe para ouvir a voz interior antes de enfrentar o mundo exterior. A escuta da alma como forma de integração psíquica. E eu te pergunto, qual é o seu ritual? Como você tem escolhido começar seus dias? Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós acreditamos que as pequenas escolhas diárias, como começar o dia com presença, são, na verdade, gestos revolucionários, gestos que transformam, porque eles restauram a ordem onde havia caos e alinham o externo ao interno. Se essa mensagem ressoou com você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho começar o dia em conexão comigo mesmo. E se ainda não está inscrito, aproveite agora. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável e ative as notificações. Porque esse é um espaço de reencontro, um espaço para quem busca mais do que dicas, busca transformação real, profunda e duradoura. Porque mudar a vida começa por mudar o jeito de acordar. Há um momento sutil, mas transformador, que ocorre quando o ego para de reagir e começa simplesmente a observar. Esse instante, ainda que dure apenas alguns minutos, pode mudar completamente o curso de um dia inteiro e talvez até de uma vida. Não é preciso horas de meditação nem longos retiros. Às vezes, 10 minutos em silêncio, antes que o mundo te encontre, já são suficientes para impedir que o caos externo dite o ritmo da sua alma. Porque é nesse breve espaço de presença consciente, logo ao acordar, que se abre um portal silencioso. Um portal para o sagrado que existe dentro da rotina comum. Essa presença, esse simples estado de atenção plena ao início do dia, marca a diferença entre viver em constante reação e viver com direção. Carl Jung sabia disso. Ele não via o despertar da consciência como algo extraordinário reservado a místicos ou estudiosos. Para ele, a verdadeira transformação começa exatamente aí, quando deixamos de ser marionetes das pressões externas e passamos a responder com autenticidade ao chamado silencioso do self. Esse chamado que não impõe, mas convida, que não cobra, mas guia. Começar o dia com presença não é uma técnica, é uma declaração silenciosa de que sua vida será vivida com clareza, propósito e verdade. É um compromisso íntimo, quase sagrado, de guiar-se de dentro para fora. E se queremos, de fato, viver a partir desse centro interior, precisamos dar o próximo passo, proteger esse centro da distração constante. Vivemos numa era em que o excesso de estímulo se tornou o novo normal. Notificações pipocam a cada minuto. As redes sociais ocupam nossas pausas. As informações chegam em avalanche, como se o silêncio fosse uma falha. Algo a ser evitado a qualquer custo. Mas esse custo existe, e ele é alto, porque quanto mais conectados estamos com tudo, menos conectados estamos com nós mesmos. Carl Jung alertava: o contato com o inconsciente, e por extensão com a alma, só é possível quando a mente se torna receptiva, quando o ruído cessa, quando há espaço para ouvir, para sentir, para integrar. Mas o que acontece hoje? Cada vez que você aceita uma distração automática, cada vez que pula de uma tarefa para outra sem consciência, você dá um passo em direção ao afastamento da sua própria essência. A mente não tem tempo de digerir, o coração não tem tempo de sentir, a alma não tem tempo de se manifestar. O self, essa totalidade do ser, não grita no meio do barulho. Ele vive no silêncio. Ele emerge quando o ego deixa de buscar controle, performance e reconhecimento e começa a simplesmente ser. Reduzir distrações, então, não é sobre fugir do mundo, não é um retrocesso. Ao contrário,
É um avanço profundo em direção à sua própria psique. É um gesto de respeito, um reconhecimento de que a sua atenção vale mais do que qualquer conteúdo viral, qualquer notificação apressada, qualquer manchete passageira. Silenciar notificações. Diminuir o consumo de conteúdo irrelevante. Escolher com consciência o que entra na sua mente. Tudo isso é mais do que organização digital. É proteção psíquica. Porque quando você se afasta do ruído que te puxa para fora, você abre um canal para dentro. E é nesse canal que algo precioso acontece. A intuição desperta. Jung valorizava profundamente a intuição. Para ele, era uma das funções psicológicas mais sagradas. Mas essa função não floresce no caos. Ela é como uma flor rara, que só desabrocha em terrenos protegidos, longe da agitação, da pressa, da competição. E é no recolhimento que ela aparece. Quando você para de buscar estímulo e começa a observar, ideias surgem. Imagens interiores se revelam, símbolos ganham significado, dores antigas podem finalmente ser compreendidas e, com o tempo, curadas. Jung via o silêncio como um espaço sagrado para a alma falar. E é nesse silêncio que os sonhos esquecidos voltam à tona, que os insights surgem sem esforço, que aquilo que estava preso no inconsciente encontra passagem para o consciente. É nesse estado que a verdadeira transformação começa. Não como uma explosão, mas como um suspiro, como um retorno ao lar. Mas o mundo moderno não favorece esse estado. Ele nos empurra para longe, arrasta para uma constante excitação mental, para um fluxo ininterrupto de informações, estímulos e comparações. E quanto mais distantes estamos de nós mesmos, mais vulneráveis ficamos a padrões repetitivos, a decisões impulsivas, a ciclos de autossabotagem. É por isso que reduzir distrações vai muito além da produtividade. É uma prática espiritual, psicológica, simbólica. É uma reconquista do próprio centro, é um resgate do seu território interior. É dizer, com ações e não apenas palavras: minha atenção tem valor, minha alma merece espaço. Criar momentos de recolhimento é mais do que uma pausa, é uma proteção, é construir um templo invisível dentro do seu cotidiano. Um espaço onde o self pode finalmente respirar. E se você sente que tem sido sugado por esse turbilhão moderno, se sente que perdeu o contato com sua essência, comece hoje com algo simples. Desligue o que distrai. Ligue-se ao que importa. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós estamos nessa busca. Não por perfeição, mas por profundidade. Não por produtividade vazia, mas por sentido real. Inscreva-se agora se ainda não fez isso e compartilhe nos comentários. Hoje eu escolho proteger minha atenção. Essa escolha é o início de uma nova vida. Uma vida guiada não por reações, mas por consciência. Não por impulsos, mas por presença. Porque, no fim das contas, proteger sua atenção é proteger sua alma. Silenciar não é luxo. Nunca foi. Silenciar é necessidade vital para quem deseja, de verdade. Porque só no silêncio profundo nasce a escuta interna. E é dessa escuta que se desenha o verdadeiro caminho da transformação. Mas há algo sutil, muitas vezes invisível, que mina essa escuta: o excesso. O excesso de coisas, de compromissos, de demandas, de distrações. O excesso que pesa sem que a gente perceba e que vai se infiltrando na alma feito poeira acumulada num canto esquecido da casa. Na visão da psicologia profunda de Carl Jung, aquilo que chamamos de supérfluo raramente é apenas uma questão de gosto ou estilo de vida. Na maioria das vezes, é a materialização da sombra. Aquela parte de nós que evitamos, rejeitamos ou ignoramos, mas que mesmo assim insiste em se expressar.
E se não a ouvimos conscientemente, ela fala por meio dos nossos acúmulos. Acumulamos objetos, compromissos, hábitos, relações. E por trás disso existe um mecanismo psicológico profundo, a tentativa de preencher um vazio interno com preenchimentos externos. Já percebeu como é fácil comprar algo novo quando estamos ansiosos? Ou aceitar mais um compromisso quando estamos fugindo de um sentimento difícil? Ou manter uma relação desgastada por medo de encarar a solidão? A superfície parece cheia, mas por dentro ainda está vazio. Jung nos advertia com clareza: tudo aquilo que não é integrado à nossa consciência permanece atuando nas sombras, e o que é inconsciente governa nossa vida sem que percebamos. Pense nisso por um instante. A sua agenda lotada, será que é só produtividade ou também é fuga? Aquela gaveta cheia de coisas que você não usa, será que é só distração ou também é apego emocional não resolvido? Aquela necessidade constante de estar ocupado, ativo, útil, será que é energia saudável ou medo do silêncio que revela suas lacunas? A verdade é que o consumo sem reflexão, o excesso de estímulo, a vida corrida e cheia de compromissos, muitas vezes não são sinais de realização, mas sintomas de uma psique tentando se proteger daquilo que não foi acolhido. A alma pede menos, mas pede com profundidade. O ego, quando inseguro, quer mais, mas quer para se distrair da dor. É por isso que a verdadeira evolução psicológica não vem do acúmulo. Ela nasce do esvaziamento consciente, do processo honesto de olhar para tudo o que está em excesso na sua vida e se perguntar: o que disso aqui realmente me representa e o que é apenas a sombra disfarçada de necessidade? Questionar o que é supérfluo exige coragem. Exige parar de buscar no mundo as respostas para os conflitos que, na verdade, estão dentro. E exige também escutar. Escutar o que sua alma vem tentando dizer através do caos que se acumula. Cada item sem função, cada obrigação aceita por medo, cada padrão repetido sem consciência. Tudo isso aprisiona a energia psíquica, e essa energia precisa circular, precisa fluir, precisa ser redirecionada para a construção de uma vida autêntica. É por isso que na jornada de individuação há um ponto fundamental: depurar a psique. Assim como o alquimista separa o ouro da escória, nós também somos convidados a separar o que é essencial do que é ruído, ilusão ou defesa emocional. Não é sobre empobrecer a vida, é sobre refinar. Viver com menos não é um ato de renúncia, é um retorno. Um retorno ao essencial. É quando você olha ao redor e dentro de si e encontra apenas o que realmente importa. Aquilo que expressa sua verdade mais profunda. Isso não pode ser comprado, não pode ser imitado, só pode ser vivido. E quando você começa esse processo de esvaziamento, de reconexão com o que é essencial, algo extraordinário acontece. Partes suas que estavam soterradas sob camadas de expectativas externas e necessidades fabricadas começam a emergir, começam a respirar, começam a florescer. Você se reencontra consigo mesmo. E é justamente por isso que aqui no canal Mentalidade Inabalável valorizamos esse processo. Porque sabemos que autoconhecimento real não é acumular saberes, é soltar o que te aprisiona. Então, se essa reflexão tocou você, escreva aqui nos comentários: eu escolho viver com o essencial. E claro, se ainda não está inscrito, faça isso agora. O canal Mentalidade Inabalável é um espaço para quem está disposto a fazer o trabalho real, aquele que transforma de dentro para fora, sem fórmulas prontas, sem pressa, mas com verdade. Porque cada vez que você solta o supérfluo, você se aproxima do seu ouro interior. Ser capaz de dizer não com serenidade
é um dos gestos mais poderosos de afirmação do próprio valor. Não é gritar, não é se afastar com arrogância, é simplesmente e profundamente proteger o seu território interno, criar um espaço psíquico onde sua alma possa florescer sem a invasão constante das exigências do mundo. Estabelecer limites não é afastar os outros, é se aproximar de si mesmo. E esse é um dos sinais mais claros de que o ego está fortalecido. Porque na psicologia analítica de Carl Jung, o ego não é o vilão que muitos pensam. Ele é o centro da consciência, a estrutura que permite ao indivíduo se mover no mundo com clareza, intenção e presença. Mas, para que ele cumpra esse papel, precisa estar maduro, precisa ter raízes. E uma dessas raízes se chama limite. Infelizmente, ainda existe a ideia equivocada de que colocar limites é sinal de egoísmo. Mas a verdade é justamente o oposto. A ausência de limites revela um ego enfraquecido que busca agradar a qualquer custo, que depende da validação externa, que teme profundamente o conflito e o desagrado. Esse ego permeável vai sendo corroído, fragmentado, porque é atravessado o tempo todo por vontades, expectativas e demandas que não são suas. Ele diz sim com a boca, mas não com o coração. E essa contradição gera um desequilíbrio silencioso, um vazamento de energia vital. Você já se sentiu exausto depois de dizer sim para algo que no fundo queria recusar? Já sentiu aquele peso emocional, aquela irritação sem nome depois de aceitar um pedido por medo de parecer egoísta? Isso é a psique se revoltando contra o abandono de si mesma. Carl Jung nos lembra que o processo de tornar-se quem se é exige delimitação, não para isolar-se do mundo, mas para criar um espaço seguro onde o verdadeiro self, essa totalidade profunda do ser, possa se manifestar sem ser sufocado pelo barulho alheio. Quando aprendemos a dizer não com clareza, firmeza e serenidade, estamos traçando uma linha invisível, uma fronteira silenciosa que marca onde terminam as expectativas dos outros. E começa a nossa verdade. Essa linha não precisa ser imposta com raiva. Ela não exige justificativas longas. Ela se manifesta no olhar, na postura, nas atitudes coerentes, na decisão silenciosa de não se abandonar. Ela comunica: eu me respeito e espero o mesmo. A verdadeira autoridade não grita, ela não precisa convencer, ela se sustenta em convicção interna. O ego fortalecido não é aquele que domina o outro, é aquele que sabe o que é negociável e o que é inegociável dentro de si. E essa sabedoria não nasce do orgulho, ela nasce da intimidade com a própria alma, do silêncio que escuta, da presença que observa, da coragem de dizer: isso sou eu, e isso não me serve mais. Estabelecer limites, então, não é apenas proteger tempo ou energia. É proteger o processo de individuação, esse movimento sagrado de integrar ego e self, consciência e inconsciente, luz e sombra. Porque só é possível oferecer sua presença ao mundo de forma genuína. Quando você não está se abandonando para... E isso é mais do que autoconhecimento, isso é liberdade. Por isso, se você vem sentindo que está sempre disponível demais, que vive sobrecarregado de expectativas que não são suas, que se perdeu tentando agradar todo mundo, talvez seja a hora de redefinir as fronteiras, talvez seja a hora de voltar para si. E aqui no canal Mentalidade Inabalável, nós acreditamos que esse tipo de retorno não é egoísmo, é sabedoria, porque só um ego estruturado é capaz de dizer não com amor. E só uma alma protegida é capaz de florescer com autenticidade. Então escreva aqui nos comentários: eu me permito dizer não com consciência. E se ainda não está inscrito, faça isso agora.
Este canal é um refúgio para mentes que buscam profundidade, clareza e poder interior. Não superficialidade, não fórmulas prontas, mas processos reais de transformação. Porque cada vez que você estabelece um limite, você fortalece suas raízes. E só quem tem raízes pode crescer sem medo. A verdadeira paz não é silenciosa porque nega os conflitos. Ela é silenciosa porque os reconhece e os integra. Ao contrário do que muitos imaginam, paz interior não é uma ausência artificial de emoções, nem um teatro de serenidade constante. A verdadeira paz, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor está em movimento, só nasce quando você se reconcilia com sua própria sombra. Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, todos nós temos uma parte oculta, não necessariamente sombria no sentido moral, mas obscura no sentido de estar fora da consciência. São fragmentos de nós mesmos que reprimimos por vergonha, medo, orgulho ou pura negação. A sombra carrega a raiva que fingimos não sentir, o desejo de controle que disfarçamos com gentileza, a carência que se esconde atrás de uma postura independente, a inveja que negamos para preservar a imagem de altruísmo. Enquanto essas forças forem negadas, elas não desaparecem, elas se disfarçam e continuam influenciando nossas decisões, sabotando nossos relacionamentos, distorcendo nossa percepção, alimentando explosões emocionais, sintomas físicos e padrões repetitivos de sofrimento. Paz construída sobre negação é frágil. É aquela calmaria superficial que desmorona na primeira crise. É a serenidade plástica que serve apenas para manter a aparência. Jung foi claro. Não se trata de eliminar o conflito, mas de compreendê-lo, de aceitar que a alma não busca perfeição, mas inteireza. É por isso que o caminho da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige um olhar corajoso para dentro, um olhar sem máscaras, sem idealizações, sem necessidade de parecer evoluído, porque maturidade psíquica não é ausência de sombra, é a capacidade de reconhecê-la e dialogar com ela. Quando você reconhece que tem medo, você para de ser dominado por ele. Quando você acolhe sua raiva, ela deixa de explodir em momentos errados. Quando você admite suas contradições, você finalmente pode começar a integrá-las. É esse trabalho interno, silencioso, profundo, constante, que gera paz verdadeira. Não a paz das circunstâncias externas, que depende do tempo bom, do relacionamento estável, da conta bancária cheia, mas a paz que brota da aceitação da complexidade que te habita. A alma respira alívio quando você para de lutar contra si mesmo. E essa reconciliação com a sombra não é o fim do caminho, é o começo de uma nova etapa, um solo fértil onde floresce a serenidade real, a força tranquila, a coragem de ser inteiro, com luz e sombra, com força e vulnerabilidade, com verdades que libertam ao invés de aprisionar. Você não precisa mais fingir estar bem. Você não precisa mais sustentar máscaras. Você pode finalmente ser o que é, sem medo de se ver por inteiro. E aqui no canal Mentalidade Inabalável, esse é o convite constante. Pare de fugir de si. Comece a se escutar de verdade. Integre, aceite, cure. Se esse conteúdo ressoou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho integrar minha sombra. E se ainda não está inscrito, aproveite agora. Cada novo vídeo aqui é uma oportunidade de mergulho, não em teorias soltas, mas em reflexões que tocam a alma e conduzem à transformação real. Porque a verdadeira paz não nasce da fuga, ela nasce da reconciliação. E para continuar nesse processo, há algo essencial que precisa ser resgatado: a sua atenção. Porque sem atenção, não há escuta. Sem escuta, não há integração.
E sem integração, não há individuação possível. Assumir o controle da própria atenção ato é revolucionário. não porque seja difícil, mas porque é profundamente ameaçador para um mundo que lucra com sua distração. Vivemos em uma era onde tudo parece competir pelo seu foco. Notificações, conteúdos, sons, imagens, estímulos visuais, gatilhos emocionais. A tecnologia, o marketing, as redes, tudo foi projetado para capturar seu olhar e sequestrar seu tempo. Mas a pergunta é: você ainda é dono da sua atenção? Na visão de Carl Jung, a atenção não é apenas uma função cognitiva ou uma habilidade produtiva. Ela é uma alavanca psíquica. Aquilo que você escolhe olhar, ouvir, absorver, começa lentamente a moldar sua paisagem interior. Se você presta atenção constantemente no ruído, no medo, na comparação, na velocidade, sua psique começa a se fragmentar. Mas se você aprende a olhar para dentro com constância, a se escutar com intenção, a cultivar pausas, então começa a reencontrar o eixo perdido. E com ele, a direção da sua própria existência. Porque tudo aquilo que você consome, palavras, imagens, ideias, ambientes, conversas, alimenta a sua alma ou a intoxica. E se você não filtra, o mundo filtra por você. E o mundo raramente tem critérios alinhados à sua saúde interior. Jung dizia: o que não é trazido à consciência se manifesta na vida como destino. E é justamente por isso que cultivar uma atenção desperta é fundamental. Não apenas para focar melhor, mas para observar com mais profundidade o que está acontecendo dentro e fora de você. Atenção. Consciente é o terreno onde nasce a lucidez. Significa perceber os próprios padrões repetitivos. Reconhecer quando você está projetando seus medos nos outros. Acolher emoções desconfortáveis sem fugir. E, mais importante, sustentar decisões com clareza, mesmo quando elas desafiam as expectativas externas. E tudo isso começa em algo muito simples, mas profundo: as pausas. Criar pausas conscientes ao longo do dia. Evitar a superalimentação de informações que apenas preenchem, mas não nutrem. Silenciar. Não como ausência de som, mas como presença de alma. Porque é no silêncio que o inconsciente começa a falar. E quando ele fala, traz mensagens que não vêm do ego, mas do self. A totalidade psíquica, o centro mais profundo do seu ser. Treinar a atenção, então, é fortalecer o ego em sua função mais nobre, ser mediador entre o mundo externo e o mundo interno, entre a realidade concreta e as imagens simbólicas que emergem da alma, entre o que você vive e o que sua essência deseja. Viver, e é isso que chamamos aqui no canal mentalidade inabalável de autonomia psíquica. A capacidade de não ser movido pelas ondas coletivas, de não ser escravizado pela distração, de não ser moldado por forças que você nem reconhece, porque quando você retoma o leme da sua atenção, você também retoma o leme da sua vida. E esse é o ponto de partida da verdadeira liberdade interior. Então pare um pouco agora e pergunte a si mesmo: para onde tem ido a minha atenção? Ela está me nutrindo? Ou apenas me entorpecendo? Ela está me fortalecendo? Ou me afastando de mim mesmo? Se essas perguntas te tocaram, escreva aqui nos comentários: eu escolho proteger minha atenção. E se ainda não está inscrito no canal, essa é a hora de fazer isso. Aqui, o que entregamos não são distrações, são chaves, reflexões, pontes para uma consciência mais clara, mais integrada e mais viva, porque atenção é presença. E presença é o começo de toda a transformação real. E uma vez que você começa a prestar atenção em si mesmo, algo mais profundo começa a emergir, a voz do self, uma voz que não grita, ela sussurra,
E é essa voz, suave, simbólica, intuitiva, que vamos explorar no próximo passo da nossa jornada. 10. Transformação real. É a alquimia da alma feita no cotidiano, o 10º mandamento da jornada interior. A verdadeira transformação que Jung nos propõe não é algo grandioso ou espetacular que acontece de uma hora para outra, mas um processo gradual, sutil e profundamente interno, uma verdadeira alquimia da alma. Essa transmutação não ocorre por mágica, nem por eventos externos ou mudanças bruscas. Ela é forjada dia após dia, no tecido silencioso da rotina, nos pequenos hábitos conscientes que cultivamos com intenção e presença. Cada gesto simples, reservar alguns minutos para refletir, escrever sobre seus sentimentos, observar suas emoções sem julgamento ou simplesmente respirar com atenção, atua como um ingrediente fundamental dessa grande obra interior. Esses hábitos, muitas vezes desprezados pela sociedade acelerada, são o fogo lento que transforma o chumbo da desordem psíquica em ouro da autoconsciência e da integração. Jung nos ensinou que o inconsciente é vasto e poderoso e que grande parte do que nos limita ou confunde está enterrado em suas profundezas. Quando permitimos que essas sombras sejam trazidas à luz, quando começamos a olhar para dentro com coragem e honestidade, iniciamos um movimento fundamental, a consciência sobre o inconsciente. Essa é a verdadeira chave para a mudança real, pois enquanto permanecemos presos a padrões inconscientes, repetindo as mesmas reações automáticas e vivendo sob o domínio do ego reativo, nossa vida externa reflete essa confusão interna. As crises, os conflitos, as frustrações são, na verdade, manifestações do que ainda não foi integrado dentro de nós. Por isso, o trabalho do dia a dia, mesmo que pareça pequeno e repetitivo, é essencial. É na construção desse espaço interior de consciência que o self encontra terreno fértil para crescer. A transformação acontece no silêncio entre um hábito e outro, na paciência de se permitir sentir, na persistência de escolher agir com intenção. É um processo que exige disciplina, mas também compaixão consigo mesmo, porque a alma não muda por força, mas por atração do que é verdadeiro e genuíno. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória sobre o caos interno e um passo rumo à plenitude. Portanto, quando você investir em práticas conscientes, esteja certo de que está cultivando a mais profunda revolução possível, a revolução da alma. E como em qualquer alquimia, a matéria-prima precisa ser trabalhada com tempo, respeito e cuidado. A transformação real não depende de eventos externos, mas da coragem de olhar para dentro, acolher suas sombras e permitir que a luz da consciência as transforme. Quando isso acontece, o mundo ao redor inevitavelmente muda, pois você começa a agir não mais em reação ao caos, mas em sintonia com a ordem interna que está sendo construída pedra por pedra, hábito por hábito, dia após dia. A verdadeira jornada da transformação não é externa, é uma profunda viagem ao centro do seu ser. Jung nos mostra que, ao tornar consciente o que antes estava oculto, ao integrar cada fragmento da nossa psique, a vida ganha sentido, clareza e equilíbrio. E é nesse movimento que encontramos, finalmente, a liberdade de ser quem realmente somos. Quando nos tornamos conscientes do que antes estava oculto dentro de nós, não ganhamos apenas autonomia sobre a própria vida. Construímos passo a passo uma existência mais rica, íntegra e verdadeiramente alinhada com o nosso propósito mais profundo. Cada pequeno avanço rumo à autoconsciência é uma vitória silenciosa, uma escolha corajosa e consciente de abandonar velhos padrões que nos limitam e de abraçar a autenticidade que mora no âmago do nosso self.
Mas aqui fica a pergunta que atravessa qualquer jornada de transformação. Você está realmente disposto a olhar para dentro, a encarar suas sombras, suas feridas e medos, para permitir que essa alquimia da alma, tão sutil e profunda, aconteça em sua vida? Porque a mudança real, aquela que não é passageira ou superficial, começa exatamente no momento em que assumimos a responsabilidade pelo nosso crescimento interior. É quando paramos de culpar o mundo ou as circunstâncias e escolhemos cultivar hábitos que espelham essa decisão. E esses hábitos não precisam ser grandiosos ou dramáticos. Podem ser simples gestos diários, um momento de silêncio, uma respiração consciente, a coragem de se observar sem julgamentos. São esses fios discretos, tecidos com paciência, que sustentam a grande tapeçaria da transformação. Se você sente esse chamado, esse desejo profundo de mudança, eu quero te convidar para algo muito especial. Escreva aqui nos comentários qual pequeno hábito consciente você está disposto a começar hoje para transformar sua vida de dentro para fora. Compartilhar seu compromisso é um ato poderoso. É colocar sua intenção no mundo e criar uma rede de apoio e inspiração. Aqui no canal Mentalidade Inabalável, nosso propósito é justamente caminhar junto com você nessa jornada de autodescoberta e evolução. Então, não deixe para depois. Dê o primeiro passo agora, mesmo que pequeno. A transformação verdadeira não é um destino distante, mas uma caminhada diária, feita com presença, coragem e amor próprio. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem esse caminho. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para receber conteúdos que aprofundam essa reflexão e te fortalecem a cada dia. Aqui não buscamos fórmulas mágicas, mas sim uma mentalidade firme, resiliente e autêntica. Uma mentalidade que não se abala diante das tempestades internas e externas. Vamos crescer juntos, um dia de cada vez, passo a passo, até que essa transformação que parecia distante se torne o alicerce sólido da sua existência. Obrigado por estar aqui, por confiar nessa jornada e por se permitir ser inteiro.